galerinha, tudo bem? Então, estamos aqui para mais aula de história. Vamos falar hoje sobre diversos processos que começaram com a vinda da família real para o Brasil e terminaram lá na frente com a independência do Brasil frente a Portugal. Tudo isso tem um começo. A Ana vai falar para vocês ainda um pouco, já falou sobre, mas vai falar mais, sobre o período napoleônico na França. E, bom, vocês devem conhecer Napoleão, baixinho, invocado. Como todo bom francês, não curtia muito ingleses. E não curtia a ideia da Inglaterra ser a nação mais forte do mundo economicamente na época. E quando ele ascende ao poder, ele pensa o seguinte: eu quero que a França seja a nação mais poderosa do mundo. E para a França ser a nação mais poderosa do mundo, primeiro eu tenho que prejudicar economicamente a Inglaterra. Então ele vai organizar o que a gente chama de bloqueio continental. Ele olha para a Inglaterra e fala assim: a Inglaterra é uma ilha. Se eu não deixar ninguém comerciar com a ilha, talvez eles quebrem. E ele de fato impõe o bloqueio continental, e ele impõe isso na base da força, porque ele tinha um exército muito forte e ele podia invadir, subjugar as nações que não quisessem concordar com o bloqueio. Só que Portugal, cara, era um parceiro comercial inglês há mais de um século. Na aula que eu falei com vocês aí sobre... Não na aula, mas no vídeo que eu gravei com vocês falando sobre questões, eu até errei quando eu falei que o Tratado de Methuen era depois da Revolução Industrial, porque na real o Tratado de Methuen foi antes. O Tratado de Methuen é lá de 1703, que é o tratado que a gente conhece como Panos e Vinhos, né? E nesse tratado, Portugal já estabelece uma aliança comercial com a Inglaterra. Dessa forma, cara, Portugal era parceiro inglês há muito, muito, muito tempo. E quando Napoleão decreta isso, Portugal meio que se recusa a cumprir, fica ali dando uma de João sem braço, tô cumprindo aqui, né, Napoleão, tô cumprindo. E na real não estava cumprindo, porque continuava comerciando com a Inglaterra, que era o seu principal parceiro econômico, né? E o que vai acontecer é o seguinte: em 1807, Napoleão percebe que Portugal não está realizando, de fato, respeitando o bloqueio. Napoleão fala assim, vou invadir. Aí quando Napoleão fala, vou invadir, Dom João pega o telefone, liga pro seu Jorge. Qual é seu Jorge? Tá dando não, Napoleão tá entrando aqui, eu não tenho como manter não, mano. O cara é foda, baixinho invocado. Eu, o seu Jorge, fala assim, vamos dar um jeito nisso aí. Quem era o seu Jorge? Seu Jorge era Jorge III, rei da Inglaterra na época. A gente sabe que a Inglaterra já era um país parlamentarista, mas na época o rei tinha mais influência no governo do que ele tem hoje, por exemplo. Apesar de estar, óbvio, subjugado ao parlamento, como a gente já disse para vocês. E aí, em outubro de 1807, eles assinam um tratado na Convenção Secreta. Eu não me lembro se foi em Lisboa ou se foi em Londres, mas eles assinam um tratado que fala o seguinte, a sede monárquica de Portugal está indo para o Brasil, para o Rio de Janeiro. A Inglaterra vai ajudar Portugal a levar sua corte para o Rio de Janeiro, vai proteger, vai dar escolta. E quando chegar aqui no Brasil, Dom João vai assinar acordos de comércio, favorecendo principalmente a Inglaterra. De fato, a Inglaterra ajuda Portugal na vinda para o Brasil. E assim, eu não sei se vocês têm essa noção, mas quando tudo isso, toda essa conversa que eu falei para vocês acontece, de Dom João, a França, os exércitos de Napoleão já estavam marchando em direção a Portugal. No final de outubro de 1807, a corte sai de Portugal, cerca de 15 mil pessoas saindo de Portugal e vindo para o Rio de Janeiro. Em novembro, ou seja, no mês seguinte, Napoleão já conquista Lisboa. Então, assim, foi algo que foi realmente muito corrido. Mas não pode-se dizer que a vinda da família real portuguesa para o Brasil era algo totalmente novo. Por que você não pode dizer isso? Porque, cara, essa era uma ideia que agradava muitos parlamentares da época, muitas pessoas da corte. Por quê? O Brasil, cara, era a principal fonte de renda, né? A principal fonte econômica de Portugal. Então a ideia de estar mais perto da sua principal fonte de renda, de ter uma ingerência maior sobre essa economia, de poder fiscalizar melhor essa economia,
fazia com que a corte portuguesa visse com bons olhos essa vinda para o Brasil. Além disso, cara, a Europa, no século XVIII, século XVII, século XVIII, foi palco de muitas e muitas e muitas guerras e conflitos. Então, agradava também à corte vir para o Brasil e ficar longe desses conflitos. A corte vem para o Brasil numa viagem que é... Bom, imagine uma viagem de barco em 1800. Era algo que era meio insalubre, condições totalmente insalubres, uma viagem que dura mais ou menos 2, 3 meses. E eles chegam ao Brasil. E o que acontece? No caminho deles virem para o Brasil, se constatou um negócio. Não tem lugar para todo mundo. Então, começaram a pegar as pessoas no Brasil, né, da administração colonial aqui no Brasil, começaram a olhar casas. Essa casa aqui é bonitinha. PR na porta. Essa casa aqui é bonitinha. PR na porta. Essa casa aqui é bonitinha. PR na porta. PR queria dizer o quê? Príncipe regente. Aquela propriedade passaria a ser propriedade do príncipe regente. E quem moraria ali tinha que sair. Por quê? Aquilo ali passaria a ser uma propriedade da corte. Para abrigar alguém da corte. Mas na época, isso é interpretado, né? Isso é um mito que a gente tem, que a gente não sabe se é real ou não, mas parece ser, que na época isso foi interpretado como ponha-se na rua. Porque as pessoas estavam sendo de fato expulsas das suas casas. Ah, elas receberam indenização, Raí? Não sei, cara. Não sei. Isso eu não posso te dizer. Mas, a partir da chegada da família real no Brasil, muita coisa começa a mudar. A primeira coisa é que o tratado que Portugal assina 2 tratados. Um logo em 1808, quando chega, né, Portugal, que eu digo Dom João, assina um tratado que é a abertura dos portos às nações amigas. Isso era um tratado que, na prática, extinguia o que eu falei para vocês na última aula, que era o exclusivo colonial, o pacto colonial. Isso extinguia a necessidade dos comerciantes aqui no Brasil terem que comerciar com Portugal, com a metrópole. Dessa forma, cara, os produtos estrangeiros começaram a adentrar o mercado brasileiro de forma muito rápida. E isso contribuiu para a ascensão da economia brasileira na época. Só que, ao mesmo tempo, isso acabou dificultando a instalação de manufaturas, de indústrias no Brasil, pelo seguinte, porque todos esses produtos estavam vindo de fora. Para além disso, ele assina um tratado em 1810, que é Tratado de Acordo de Comércio, Navegação. Eu vou botar em algum lugar aqui na tela o nome, porque eu me esqueci, é um nome longo. Mas o principal, esse tratado tinha 2 vertentes. Permitiu uma entrada maior de ingleses no território brasileiro, comerciantes, tanto que ele falava que não ia ter inquisição aqui, porque se tivesse inquisição, os ingleses poderiam ser perseguidos. Você tem que lembrar que os ingleses são protestantes, são anglicanos. Você tem, por outro lado, alguns ingleses são puritanos. A maioria deles é protestante. Então eles tinham medo que a inquisição fosse contada aqui, e nesse tratado Portugal ratifica, não vai ter inquisição no Brasil. Portugal ratifica, por exemplo, estou falando de Portugal, mas é Dom João, tá? Dom João ratifica, por exemplo, que os ingleses que cometerem quaisquer crimes no território brasileiro vão ser julgados por autoridades inglesas. Ou seja, eles não precisam prestar contas às autoridades brasileiras. Mas o principal ponto desse tratado, né, é que ele bota o seguinte: produtos ingleses vão receber uma taxação de 15% para entrar no território brasileiro. Produtos portugueses vão receber 16%. Produtos de outras nações vão receber 24%. Ou seja, os produtos ingleses tinham mais vantagem para entrar no Brasil do que os produtos portugueses propriamente. Aí você pode estar pensando, mas produto português, Raí? O Napoleão invadiu lá, tomou tudo, saqueou, matou. Cara, então, Napoleão invade Portugal em 1807 e em 1808 mesmo, as tropas francesas já são expulsas de Portugal pelos ingleses, que continuaram lá lutando por Portugal. Imagina o quão vantajoso não foram esses acordos para a Inglaterra. A Inglaterra ficou lá lutando e ajudou a expulsar os franceses de Portugal.
Só que, pô, tu imagina, cara, pô, tu junta tua mala, todo mundo aqui, vambora. Pô, quem já se mudou, eu nunca me mudei, né? Mas quem já se mudou vai saber o que eu tô falando. De pegar tudo, sair correndo e ir pra outra casa. Aí tu imagina que daqui a 3 meses, 4, 6 meses, tu vai ter que voltar pra outra casa. Não, vou ficar aqui, pô. Vou ficar aqui. Não vou mudar de novo, não. Vou ficar aqui. Esse negócio de viajar de barco não dá. Eu tô aqui, ó, Copacabana Beach, vou ficar aqui com meus amigos. Enfim, o João, eles não voltam para Portugal em 1808 e, pelo que se diz, não vão querer nem voltar para Portugal. Não vão gostar muito do Rio de Janeiro. É o seguinte, a família real veio para o Brasil. A capital do Brasil, cara, o Rio de Janeiro, ela recebe uma modernização muito grande. Porque você passou a ser a sede do Império. Você passou a ser a capital. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer obras de infraestrutura mesmo na cidade, para facilitar deslocamento, etc. Não pensa numa obra de infraestrutura de 2020. Pensa nisso lá em 1808, no que devia ser uma obra de infraestrutura em 1808. E lembra que depois disso a cidade vai passar por outras modernizações, como em 1904, Pereira Passos. A gente vai chegar lá um dia. Recebe modernizações, recebe muitas construções para abrigar as 15 mil pessoas que vieram com a corte. Dom João instala aqui no Brasil a Academia Militar, a Academia da Marinha e a Fábrica Real de Pólvora para produzir armamentos para o exército que ele acabou de criar. Ele inaugura o Banco do Brasil, ele inaugura a Casa da Moeda, ele inaugura o Jardim Botânico. Além disso, no aspecto um pouco mais cultural, ele traz livros da Biblioteca Real de Portugal em 1810 e funda aqui o embrião da Biblioteca Nacional, que era a Biblioteca Real. Funda a Academia Real de Belas Artes, que hoje vai ser a Academia Nacional de Belas Artes. Ele funda um teatro que eu não lembro o nome agora, eu acho que era Teatro São João Rei, alguma coisa do tipo, mas é onde hoje funciona o Teatro João Caetano, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, perceba quanta coisa que a colônia não tinha que Dom João traz. A colônia ela recebe uma modernização em diversos aspectos, econômico, político, arquitetônico, cultural. E o que causa uma efervescência na colônia nunca antes vista. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, Napoleão está sendo subjugado pelas nações lá na Europa e eles estão organizando um negócio que chama Congresso de Viena. O que é o Congresso de Viena? Pô, Napoleão, as tropas napoleônicas, as tropas francesas conquistaram muitos territórios. Agora que ele foi derrotado, qual é o nosso objetivo com esse Congresso? É devolver as posses a quem é de direito. Só que o Congresso de Viena, cara, não queria aceitar o governo de Portugal no Rio de Janeiro para devolver as posses portuguesas para Dom João. Dom João olha e fala assim: vocês estão dizendo que eu não vou ter meu território de volta só porque eu estou aqui curtindo minha praia no Rio de Janeiro? Não. Ele faz o quê? Ele eleva o Rio de Janeiro, não o Rio de Janeiro, o Brasil, a Reino Unido de Portugal e Algarves. Dessa forma, cara, o Rio de Janeiro passa a ser sede de um império colonial muito vasto. Isso em si ratifica todos os outros tratados que ele já tinha assinado, liberando o comércio, etc. E faz com que a vida aqui no Rio de Janeiro comece a tomar ares de independência. E aí eu tenho que fazer 2 interlúdios aqui antes de chegar na independência. Em 1817, houve a Revolta Pernambucana. Lembra que, cara, Pernambuco, durante o tempo de colônia, ele foi um grande polo econômico do Brasil. E já tinha havido a mudança da capital de Salvador para o Rio. Com a chegada da família real, já tinha havido também o deslocamento do eixo econômico, do Nordeste para o Sudeste, por causa da economia mineradora. E com a família real, a chegada da família real, o Nordeste ele fica meio que abandonado. E Pernambuco se sente muito abandonado. E alguns comerciantes nobres de Portugal, de Pernambuco, fazem uma revolta, Revolução Pernambucana, 1817, uma revolta separatista, queria independência de Pernambuco, e eles são reprimidos rapidamente. Se rapidamente eu não sei.
Mas enfim, eles são reprimidos, de forma geral. Vou tentar trazer mais informações para vocês por aqui, ou em outros vídeos. O que acontece? E aí, em 1821, cara, Errou! começa a rolar em Portugal um movimento de comerciantes. Por quê? Cara, os comerciantes portugueses, os portugueses em si, eles estão se sentindo abandonados pela família real portuguesa. Porque a família real portuguesa nos deixou aqui para sofrer, para morrer nas mãos dos franceses. Os franceses foram expulsos e eles não voltaram. Então, a galera estava irritada. A galera estava pé da vida com Dom João. E aí eles iniciam uma revolução, os comerciantes do Porto, da região do Porto, iniciam uma revolução chamada Revolução Liberal do Porto, que diz o seguinte: Dom João vai voltar para cá, vai trazer a sede da monarquia de volta e vai assinar uma carta dizendo o seguinte: ó, isso aqui agora é uma monarquia parlamentarista. Tipo fizeram na Inglaterra lá no século XVII. Eu tô aqui subjugando as minhas decisões ao parlamento. Só que, cara, pensa numa coisa. O Brasil tá lá desde 1808 vivendo um clima de independência mesmo. A gente pode comerciar com quem a gente quer, a gente tem liberdade para fazer comércio, a gente tem liberdade para fazer várias coisas que a gente não tinha aqui antes. E o que começa o que os brasileiros começam a pensar, principalmente os brasileiros poderosos, ricos comerciantes que tinham enriquecido com essa abertura, eles pensam o seguinte: cara, se não vão voltar para lá, pode levar a sede de volta. Se ele levar a sede de volta, a gente pode voltar a ser colônia. Se a gente voltar a ser colônia, volta o pacto colonial. Isso é um problema. Pensa o seguinte, não. Isso não estava numa das reivindicações dos revoltosos do Porto. Só que era um medo que os brasileiros tinham. Porque aí sim, pensa o seguinte: se a gente volta a ser colônia, a gente perde todo o status que a gente ganhou. A nossa fonte de riqueza, que está fazendo a gente ficar rico agora, não vai mais existir. Se ligou? Só que assim, o movimento em Portugal, ele toma um vulto muito grande, porque não só os comerciantes, como eu disse, estavam se sentindo abandonados, mas a população portuguesa no geral estava se sentindo muito abandonada. Isso faz com que Dom João, em 1821, vá para Portugal. Eu não sei se 21 ou 20 mesmo. Enfim, ele vai para Portugal, chega lá e atende as reivindicações dos revoltosos. Só que ele deixa o Pedro I, seu filho, governando o Brasil. E ele dá um conselho para Pedro I, né? É o que circula aí nas más línguas e nas bocas pequenas. Ele fala para Dom Pedro o seguinte: cara, tá vendo isso aí? Galera tá querendo fazer independência. Galera não quer voltar a ser colônia. Não sei o que vai rolar. Quando eu for lá, vou ter que assinar o que os caras estão pedindo. Faça a independência você antes que um aventureiro o faça. Aí aconselha Dom Pedro, óbvio. Se é para ter um movimento de independência aqui, faça você e mantenha o poder dentro aqui do país nas suas mãos, nas mãos de um português. E Dom Pedro fica. E isso é visto como algo positivo pelas elites brasileiras, pelo seguinte: isso era uma demonstração do seguinte: eles estão tentando manter o nosso status. Só que as cortes, o que eram as cortes? As cortes eram os tribunais, né? Os encontros por onde os revoltosos lá do Porto mandavam suas reivindicações. Ficaram pressionando Dom Pedro para voltar. Volta Dom Pedro, 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 volta Dom Pedro. Aí, janeiro de 1822, Dom Pedro disse assim: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E ele fica, cara, ele fica no Brasil. Isso em si é visto como uma grande afronta pelas cortes dos revoltosos do Porto. E eles continuam pressionando. Volta Pedro I, volta Pedro I, volta Pedro I. E aí o que acontece? Num dia, ele estava numa viagem, Rio de Janeiro a São Paulo. Ele estava voltando, São Paulo, seu cavalinho, os seus súditos aqui, a corte junto com ele. Eis que vem ao encontro dele, do Rio de Janeiro, um mensageiro
com a mensagem. Tinha acabado de chegar outra mensagem lá das cortes exigindo que, pô, Dom Pedro voltasse. Aí Dom Pedro ficou pé da vida e falou, quer saber? Quer saber? Independência ou morte? Levantou lá a espadinha, independência ou morte? Aquele quadro que vocês já devem ter visto, as margens do Rio Ipiranga, etc. Só que aquele quadro, ele é uma representação muito heroicizada da independência do Brasil para dar um tom de movimento heróico mesmo. Só que, de fato, a independência do Brasil, de fato, não foi um grande conflito, não teve nada heróico. A independência do Brasil só reproduziu as mesmas estruturas que a gente já tinha aqui antes. A independência do Brasil mantém tudo que a gente já tinha aqui no território. Só que você passa a ser brasileiro. Então você passa a não ter que mais prestar contas à sua metrópole, né, Portugal. O que vai acontecer é que os artistas, posteriormente, vão heroicizar. O que acontece ali, cara, é que assim, provavelmente Dom Pedro estava num cavalo, só que provavelmente as outras pessoas ali em volta dele, que você vê naquele quadro, montados em cavalos, empunhando espadas, etc., eles não estavam com essa bola toda, sabe? A maioria deles estavam em burros, em potrinhos, etc., porque era o que se tinha na época, não se tinham tantos cavalos. O cavalo era algo que o Dom Pedro tinha. E a partir da declaração de independência, né, o Brasil vai fazer uma nova Constituição, esse assunto fala de primeiro reinado, mas a primeira Constituição do Brasil sai 2 anos depois, em 1824. A gente vai falar mais disso na próxima aula. Mas cabe a mim fazer uma diferenciação para vocês dos processos de independência aqui no Brasil, dos processos de independência da América Espanhola. A gente em algum momento vai falar sobre os processos de independência da América Espanhola, mais focado nisso. Mas pensa no seguinte, cara. A América Espanhola, ela viveu um fenômeno que a independência da América Espanhola, ela foi feita por elite, mas ela teve uma participação muito maior do povo do que a independência brasileira. A independência brasileira foi a elite, foi o imperador que fez, né? Foi quem estava reinando aqui, quem tinha o cargo mais alto de poder dentro do país, que fez a independência. Não houve um conflito. Isso em si agradou as elites. Não que na América Espanhola não tenha agradado as elites espanholas, mas foram elas que tiveram que guerrear contra as elites espanholas para isso. E a América Espanhola também, pelo território da América Espanhola ser muito maior do que o território brasileiro, e ele está muito mais fragmentado nos que a gente conhece como os vice-reinos, em poderes mais locais, essa independência ela foi ocorrendo de local a local com suas particularidades. Então a independência do território da Argentina, o processo deles foi diferente do processo que foi no Peru, que foi diferente do processo que foi no Paraguai, que foi diferente do processo que foi em outras nações. E, principalmente, por ser um processo de independência que é muito feito pelas elites coloniais, eles têm uma... E como é que eu vou dizer isso? A educação dos portugueses, dos brasileiros, durante o tempo de colônia portuguesa, era feita toda via Lisboa. O que eu quero dizer? Você não mandava suas crianças para a escola em Lisboa, não. Só que quando você tinha que fazer uma universidade, você era mandado para Lisboa. Então a nossa elite intelectual, ela foi formada em Lisboa. A nossa elite intelectual, ela tinha uma formação que era, vamos dizer assim, única. Na América Espanhola, a Espanha instituiu universidades na América Espanhola. Isso fez com que o saber aqui fosse produzido aqui e fosse mais disseminado pelo território da América Espanhola. E isso em si faz com que os espanhóis eles tenham ideias muito diferentes das ideias das elites brasileiras. Uma das ideias das elites espanholas é o seguinte: quando a gente fizer a nossa independência, a gente vai virar uma república. E principalmente, além de virar uma república, a gente vai acabar com a escravidão nos nossos territórios. Porque muitas dessas independências da América Espanhola, como eu disse, elas foram feitas pela elite, mas eles tiveram a participação do povo nos conflitos. E essa participação do povo em conflitos não teve no Brasil, porque a gente não teve conflitos. A independência foi um grito de guerra, independência ou morte.
Houveram conflitos entre portugueses e brasileiros, portugueses insatisfeitos? Existiram, principalmente em Salvador. E, se eu não me engano, em Salvador, a independência mesmo só ocorreu em 1823. Mas a gente não teve uma guerra generalizada e a gente derrotou os portugueses de fato. Dom Pedro foi lá e falou independência ou morte. E a partir daquele momento, o Brasil estava independente. Alguns conflitos localizados, sim, mas foram sendo resolvidos pontualmente. E aí, essas são as principais diferenças, e um dos principais motivos para isso é exatamente essa formação intelectual das elites brasileiras. Mas não só isso. E por que o Brasil não se fragmenta, já que o Brasil também tinha um território tão grande? Primeiro, o Brasil há muito tempo já tinha uma administração mais centralizada. E os senhores, né, senhores de engenho, eu vou usar esse termo ainda, os senhores, os colonos, os homens que detinham posses aqui no Brasil, eles queriam que a escravidão fosse mantida. E Dom Pedro era uma das únicas pessoas, né, o imperador, ele era uma das únicas pessoas que tinha o poder de manter essa escravidão em todo o território e através disso, manter o território unificado. Então, até para angariar apoio das elites que você tinha aqui no Brasil, ele mantém a escravidão. Então, assim, se você... muita gente pergunta... isso é tema de muitas questões, muitas provas, muitas discussões na academia, inclusive, sobre qual foi o real motivo do Brasil não ter se fragmentado enquanto as colônias da América Hispana se fragmentaram. E assim, se eu tiver que listar motivos, eu, Raí, baseado em tudo que eu estudei, eu listaria principalmente esse das universidades, porque aqui na América você tinha universidades espalhadas ao longo da América, e isso faz com que aqui circule um ideário que os intelectuais brasileiros não tinham tanto porque eles estudaram lá em Lisboa. Então, eles ainda têm na cabeça esse ideário um pouco mais centralizado no poder de Lisboa. Então, eles pensam, eles são fiéis, mais ou menos, né, ao português, a Dom Pedro. Isso faz com que seja mais fácil manter a unidade. Mas o fato de Dom Pedro ser a pessoa que poderia manter em todo o território a escravidão, porque ele era o rei, porque ele era o centralizador, porque ele fez a independência, também ajudou que as elites, principalmente das regiões mais distantes aqui do Rio de Janeiro, que já sofriam economicamente nos tempos de colônia e continuavam sofrendo agora, apoiassem ele, porque a escravidão manteria as estruturas, sabe? Então, é isso. Essa aula foi bem longa, eu tô vendo aqui na câmera, já tem 29 minutos, para vocês vai ter um pouquinho menos. Mas eu dei conta de todo esse processo. Tenta entender, eu sempre gosto de fazer essa recapitulação no fim da aula, como funcionou isso. Da vinda da família real à independência, o que está aqui no meio? O que faz as pessoas terem esse sentimento de independência ao longo do tempo? O que faz eles não quererem de forma alguma correr o risco de ser subjugados à metrópole de novo? Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um abraço para vocês, galera. Até mais.